lunática. É uma política lunática. Lunática porque ela não tem nenhuma racionalidade. O que o governo Bolsonaro vê é um mundo que está empenhado numa conspiração contra a tradição judaico-cristã, por meio de forças obscuras, como o globalismo da ONU, o maoísmo da China. O Brasil já perdeu, né, a posição de líder do multilateralismo desde o início do governo. Hoje, a diplomacia brasileira não é levada a sério e, em todos os órgãos, ela tem uma postura de hostilidade ao globalismo, como diz o Ernesto Araújo, mas, na verdade, é o multilateralismo. É até escandaloso que, no meio de uma pandemia, em que a única possibilidade de combate efetivo à ameaça é através de um esforço multilateral de cooperação, o Brasil se tenha auto-excluído desse esforço. Nas últimas reuniões que houve, por exemplo, aquela iniciativa da União Europeia para reunir 7 bilhões de euros para uma nova vacina, o Brasil nem participou. Há poucos meses atrás, na Assembleia Geral das Nações Unidas, nós, juntamente com os Estados Unidos e Israel, fomos os únicos 3 votos que se recusaram a condenar as sanções unilaterais que os Estados Unidos impõem a Cuba, ao Irã, a outros países, em violação da Carta das Nações Unidas. Então, foi uma votação 188-3. Isso é eloquente, não preciso dizer mais nada. É mais do que o 7-1, né? Esse governo rompeu com a tradição diplomática, não é nem um retrocesso o alinhamento, porque o alinhamento do governo Dutra era um alinhamento que, de certa forma, correspondia ao interesse da classe dirigente brasileira na época, que tinha uma obsessão anticomunista, numa época em que essa obsessão tinha uma certa justificação, porque era o auge da expansão soviética, né? Foi o auge da Guerra Fria. Hoje não há mais isso, não há comunismo, né? Não há comunismo no mundo, a não ser na Coreia do Norte, né? E sob forma abrandada em Cuba, desapareceu o comunismo. Então, ter obsessão pelo comunismo hoje é lutar contra uma realidade virtual que não existe. Quando o Brasil busca e aceita a categoria de ser um dos principados aliados dos Estados Unidos fora da OTAN, ele está, na verdade, comprando toda a agenda de conflitos dos Estados Unidos. Se aliar aos Estados Unidos é, sem nenhuma razão de interesse nacional, comprar os conflitos americanos, primeiro com a China, em segundo lugar com a Rússia, em terceiro lugar com o Irã. Ao comprar essas brigas, o Brasil está atraindo contra si todas essas hostilidades. Ora, esses países estão entre os maiores mercados dos produtos brasileiros, a começar pela China, que é o maior mercado nosso. A saída do Roberto Azevedo da direção da UMC, além das razões familiares que ele citou no discurso de renúncia, teve como causa, segundo ele admitiu, a necessidade de uma reforma profunda da organização e que seria necessário para isso um outro líder. Agora, o timing, a escolha do momento para deixar a organização, aparentemente não facilita esse objetivo que ele citou, porque ele disse que vai sair em 31 de agosto. Ora, nessa época ainda são vários meses antes da eleição americana. E o único fator que pode permitir, de fato, um consenso para reformar a OMC é uma condição mínima, a derrota do Trump nas eleições. O presidente declarou várias vezes, 3 ou 4 vezes, de público,
E eu vou repetir ipsis literis o que ele disse na Embaixada do Brasil em Washington. O Brasil não é um terreno vazio onde nós podemos construir alguma coisa em benefício do povo brasileiro. É um terreno no qual nós temos que desconstruir, destruir primeiro o que os governos anteriores vieram fazendo há muito tempo para depois poder construir alguma coisa. Ora, essa é uma visão absolutamente destrutiva, né, de qualquer possibilidade de uma política séria, né, porque ela considera que todo o passado recente brasileiro foi errado e deve ser apagado da história.